Olá, bem-vindos ao Educast. Meu nome é Reinaldo, eu sou professor de matemática. Na última aula, a gente falou sobre equação do segundo grau. Foi muito focado na resolução da equação do segundo grau. E a equação do segundo grau, ela tem basicamente dois jeitos de resolução. Uma é usando Bhaskara, que é você consegue achar as raízes dessa equação aqui, usando essa metodologia aqui, né? Onde os números B, A e C são os coeficientes da equação do segundo grau. Ok? Ou, também eu mencionei que a gente podia fazer por soma e produto de raiz. Ok? E também eu falei sobre quando a equação não é completa. Uma equação do segundo grau incompleta é quando faltam alguns termos, por exemplo, o C é zero ou o B é zero. Daí você não precisa fazer esse tipo de solução, há soluções mais rápidas. Hoje eu queria falar não diretamente sobre equação de segundo grau, mas sobre função quadrática, que está intimamente ligada com a equação do segundo grau. Uma função quadrática seria algo do tipo f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Você pode notar que isso aqui é bem parecido com isso aqui. Isso quer dizer que a equação do segundo grau é um caso especial da função. É quando a função atingir o valor de zero. Ok? Essa análise dessa função aqui vai ser muito útil para a gente saber algumas características de uma equação desse tipo aqui, quadrática. Ok? Vocês vão ver que esse tipo de equação aqui, o formatinho dela é uma parábola. E várias características da parábola são associadas aos coeficientes que você está vendo aqui. Ok? Então, talvez alguns não saibam o que é uma parábola. Talvez fosse melhor a gente desenhar uma parábola. Então eu vou fazer o desenho de uma parábola aqui. Para fazer isso, a gente vai simplificar essa equação deixando num formato mais simples possível da equação do segundo grau, que é quando só tem o x quadrado. Então nós vamos fazer um gráfico vamos chamar f de x de y igual a x quadrado. Certo? Nós chamamos f de x de y e deixamos a igual a 1 e zeramos b e c. Isso aqui continua sendo uma função quadrática. Certo? E vamos fazer um gráfico disso aqui. Um jeito de fazer o gráfico bom é a gente atribuir alguns valores de x e ver quanto que fica o y. Vamos então fazer uma tabelinha para ajudar a gente. Por exemplo, menos 3, vamos fazer uma tabelinha assim, ó. X e y. Ok? Por exemplo, x, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Ok? Então, quando x for menos 3, lembra que y é x ao quadrado. Então, y vai ser menos 3 ao quadrado, que é 9. Quando x for menos 2, y, que é x ao quadrado, vai ser 4. Quando x for 1, o y vai valer 1. Quando x for 0, 0 ao quadrado é 0. Quando x for 1, 1 ao quadrado é 1 mesmo. Quando x for 2, 2 ao quadrado é 4. E quando x for 3, o y vai ser 9. Agora a gente está em condições de começar a esboçar um gráfico disso aqui. Ok? Vamos desenhar um gráfico aqui, ó. Por exemplo, vocês têm que me perdoar que meu gráfico, eu não sou muito bom de desenho. E ele vai ser meio tortinho.
pode ser meio tortinho, né? Então vamos atribuir os valores de x aqui, ó. Que vai ser 1, 2, 3. 0 aqui, né? Menos 1, menos 2, menos 3. E aqui vai ser 1, 2, 3. A gente tem que ir até o 9, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente não precisa disso aqui. Isso aqui são os valores de y. Então, ó, quando x for 0, ele vale 0. Então tem um ponto aqui. Quando x for igual a 1, x for igual a 1, o y vai ser 1. Certo? Quando x for 2, o y vai ser 4. 1, 2, 3, 4. Vai ter um ponto aqui. Quando x for 3, o y vai ser 9. Então x3, e y vai ser 9. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está aqui. E vocês viram que ele é simétrico, né? A parte negativa, os valores são iguais à parte positiva. Então vai ser assim, ó. Quando for menos 1, vai ter um ponto aqui. No 2, vai ter um ponto aqui. No 3, o ponto vai ser aqui. Agora, unindo os pontos, a gente vai conseguir desenhar o gráfico da parábola. Que vai ser um gráfico assim. Nossa, tá horrível, né? Então, esse formatinho aqui, ó, é a carinha de uma parábola. Ok? Então, existem algumas características importantes aqui. Por exemplo, quando a gente diz assim que esse espaço aqui, ó, esse formato aqui é uma concavidade, certo? Quando o A for positivo, que é o caso aqui, né? O A, no nosso exemplo aqui, é um positivo. A concavidade é para cima. Ok? Quando o A for positivo, é um sorriso. E quando A for negativo, se fosse negativo, se a gente multiplicasse isso aqui, colocasse o sinal negativo aqui, todos os sinais aqui do y seriam negativos. Então ele seria uma parábola para esse lado aqui. Certo? Então quando A for menor do que 0, A menor que 0, vai ser uma carinha fechada, um sorrisinho fechado. Ok? Até aqui, tudo bem? Uma outra coisa assim, se em vez de 1 aqui fosse meio, certo? A gente multiplicaria todos esses valores por meio. Isso quer dizer que as parábolas seriam uma parábola mais aberta, assim, ó. Ok? E se a gente multiplicasse por um número maior que 1 aqui, a parábola seria uma parábola mais apertadinha. Ok? Bom, dito isto, a gente já sabe mais ou menos o que é uma parábola, né? E vamos identificar algumas características. Geralmente, uma equação do segundo grau, né, que vocês viram lá, ax² mais bx mais c igual a 0, ela tem duas raízes. Né? Na verdade, eu diria que ela sempre tem duas raízes. O que pode acontecer é que uma raiz seja dupla. Né? Dependendo do valor do delta, por exemplo, se o delta aqui for 0, vocês vão ver que esse delta vai desaparecer, certo? Então a raiz x1 ou x2 vai ser somente menos b sobre 2a. Vai ser o mesmo número. Mas são duas raízes. O que então quer dizer isso aqui?
qual que é a ligação da função quadrática com a equação do segundo grau? A equação do segundo grau nada mais é do que a função quadrática quando a função é igual a zero. Certo? Se você disser que a função aqui vale zero, você volta numa equação do segundo grau. Certo? E o que isso quer dizer? Por exemplo, num gráfico, né, faz de conta que a solução dessa equação deu um gráfico assim. Essa daqui são as duas raízes. Ó. São os números de x, os valores de x que fazem zerar o y. Ok? E, por exemplo, quando o A for positivo, né, A maior que zero, a curva tem esse formato. Isso quer dizer que a equação do segundo grau, a função quadrática, tem um mínimo. O que quer dizer que tem um mínimo? Tem um valor aqui que vai ser o menor valor da função. Ok? Se o A fosse menor do que zero, você teria, por exemplo, uma função, uma parábola assim. E essa parábola teria um máximo. Ok? Então, quando A maior do que zero, existe ponto de mínimo. E quando A for menor do que zero, vai ter, existe, esse símbolo quer dizer existe, né? Ponto de máximo. No geral, certo? Ou seja, a função vai ser desse jeito, vai ter um ponto aqui que vai ser o maior valor possível de y. O que se... Tem muitos assim, concursos que vão pedir assim, qual que é o máximo da parábola. É esse ponto aqui, ou máximo ou mínimo, né? Para você saber se é máximo ou mínimo, basta olhar o sinal do A. Certo? E como achar esse ponto de mínimo? Se vocês observarem, a equação do segundo grau tem duas raízes. O ponto de máximo sempre vai estar no meio das duas raízes. Quando tiver duas raízes, óbvio. Quando ela tiver uma raiz só, será o ponto de mínimo aquela raiz. Ok? É o caso assim, ó. É esse caso aqui, ó. Ele tem uma raiz dupla aqui, ó. Só tem uma raiz. E esse é o ponto de mínimo dessa função. Ok? Então, eu vou fazer um refresh aqui na lousa e colocar um exemplo aqui para fixação. Ok? Oi, pessoal. Retornando aqui para o quadro branco. Eu coloquei aqui dois exercícios, dois exemplos que nós vamos resolver aqui para treinar. Ok? O primeiro é esse aqui, ó. f de x vai ser igual a x² menos 3x mais 2. O que a gente precisa fazer para plotar essa função aqui, ou identificar essa função? A primeira coisa que a gente faz é achar as raízes dessa equação. O que são as raízes? As raízes são os valores de x que vão fazer a função assumir o valor de zero. Ok? Então vai ser assim, ó, x² menos 3x mais 2, e a função vai ser zero. Isso aqui é uma equação do segundo grau, certo? Tem esse mesmo formatinho aqui. Só que o zero está do lado esquerdo, mas tanto faz, né, onde está o zero. Então a gente pode resolver por Bhaskara. Vamos resolver por Bhaskara. Ok? Então isso aqui vai ser... A gente precisa identificar o que é o A aqui. Nessa equação do segundo grau. O A aqui é 1, certo? O B é igual a menos 3. E o C é igual a 2. Ok? O A é 1, o B é menos 3 e o C é 2. Então vamos usar a fórmula do Bhaskara lá. Primeiro vamos calcular o delta. O delta
é b ao quadrado, é 3 ao quadrado, que é 9, menos 4 vezes a, que é 4, vezes c, que é 2. Certo? Dá 8. Então, o delta deu 1. Ok? Então, as raízes x1 e x2... Vou escrever de novo aqui que ficou feio. x1 ou x2 vai ser menos b, que vai ser b menos 3, né? Então vai ser menos 3, mais ou menos raiz de delta. O delta é 1, certo? Sobre 2a. A é 1, então 2a, 2 vezes 1. Então isso aqui vai ser 3, mais ou menos, raiz de 1 é 1 mesmo, sobre 2. Isso aqui, ó, se a gente usar o sinal de mais, isso aqui vai ser 3 mais 1, dividido por 2, vai dar 2. E se a gente usar o sinal de menos aqui, vai ser 3 menos 1, vai dar 2, dividido por 2, vai dar 1. Então as raízes dessa função aqui são 1 e 2. Ok? Então a gente já consegue esboçar o jeitão dessa função aqui. Veja bem, o a é um número positivo. Então ele vai ter aquela concavidade para cima. Certo? Então vamos desenhar a concavidade para cima. E as raízes aqui são 1 e 2. Certo? 1 e 2. Aqui está o y. Aqui é o x. Então, na função quadrática, identificar as raízes é uma etapa, é a primeira etapa e acho que é a mais importante, porque com ela você consegue saber o jeitão da curva, você consegue saber, por exemplo, que entre as raízes, a função aqui assume valores negativos. E fora das raízes, ela assume valor positivo. Ok? Porque, ó, quando você vem pelo x aqui, vem pelo x, a função está aqui em cima, né? Por exemplo, aqui, ó. A função tem esse valor, ela é positivo. Quando ela passa pelo 1, ela zerou. Quando ela passa aqui, ó, o valor dela é negativo, porque está abaixo do zero. O y aqui é abaixo do zero. Ok? Daí ela vem negativo, 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 até que chega aqui no 2, que ela zera de novo. E daqui em diante, para um x aqui, ó, ela já são em valores positivos. Ok? Uma coisa importante que eu falei para você, onde está o máximo ou o mínimo, no caso aqui é o mínimo, né? Porque a é positivo, a função tem a concavidade desse jeito, então você vai ter um ponto de mínimo. Como eu falei antes, o ponto de máximo ou de mínimo fica no meio das raízes, é a média aritmética das raízes, que vai ser 1 mais 2, 3, dividido por 2, o máximo vai estar aqui em x igual a 1,5. E quanto que é o valor em y dessa função aqui? Basta você substituir 1,5 na equação. Ok? Então vamos substituir 1,5 aqui nessa equação aqui. Então vai ser a função para 1,5. X igual a 1,5. Então vai ser 1,5 ao quadrado menos 3 vezes 1,5 mais 2. Certo? Isso aqui vai dar 2,25 menos 4,5 mais 2. Isso aqui vai dar 2,25, né? 2,25 menos 2,25
4,25. Isso aqui vai dar menos 0,25. Que é o valor aqui do y. Menos 0,25. Que você consegue escrever também como menos 1 sobre 4. Ok? Então a gente já conseguiu caracterizar bem essa função quadrática aqui. Ok? Eu vou então apagar a lousa e fazer o segundo exemplo ali. Ok? A gente já volta já. Bom, gente, então estamos de volta aqui. Vamos resolver o segundo exemplo aqui. Ok? Que eu escrevi aqui em cima. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer na função, para identificar bem a função, é achar as raízes. Então nós vamos escrever aqui uma equação do segundo grau baseada nessa função aí. Igual a 0. Ok? Se vocês notarem, todos os coeficientes são múltiplos de 2, inclusive 0. Ok? Então, sempre é melhor você mexer com números menores. Então vamos dividir tudo por 2. Ok? Então isso aqui vai virar menos x quadrado mais x quadrado, né? Porque a gente... Ah, não. É menos x quadrado mais 4x menos 3 igual a 0. Ok? Quando você divide tudo por um número inteiro, você não está mudando as raízes de lugar. Ok? Então, a gente pode fazer isso aqui, ó, por Bhaskara. Vamos fazer por Bhaskara, porque para achar o ponto de máximo ou mínimo, a gente vai precisar do menos b sobre 2a. Ok? Então vamos aplicar o Bhaskara aqui. Então a primeira coisa do Bhaskara é você achar o determinante. Primeira coisa, na verdade, é você identificar os coeficientes, né? Então o a aqui é menos 1, o b é igual a 4, o c é igual a menos 3. Ficou feio aqui, né? Menos 3. Ok? Então o determinante aqui, que é b ao quadrado menos 4ac, vai ser o quê? Vai ser 4 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 3. Então aqui vamos fazer a conta aqui, ó. 4 ao quadrado, 16. Menos com menos vai dar mais, com esse menos vai dar menos de novo, certo? 4 vezes 1 é 4, vezes 3 é 12. Certo? Então o delta aqui, a gente não esqueça que nós estamos calculando o delta aqui, certo? O delta aqui deu 16 menos 12, que vai ser 4. O que é ótimo, né? Porque 4 é um quadrado perfeito. Então, as raízes x1 e x2 serão menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Vamos substituir os valores de a, b e c aqui. Menos b vai ser menos 4. Mais ou menos raiz de 4, que é o delta, né, que a gente calculou aqui em cima, sobre 2a. 2 vezes o a é menos 1. Menos 1. Então isso aqui ficou o quê? Menos 4, mais ou menos 2, sobre menos 2. Certo? E aqui a gente tem aquela divisão das raízes aqui, ó. Se a gente usar o sinal positivo aqui, vai ficar menos 4 mais 2 sobre menos 2. Vamos fazer aqui.
Então, menos 4 mais 2 vai dar menos 2. Sobre menos 2. Isso aqui vai dar 1. Agora vamos usar o sinal negativo aqui. Vai ser menos 4 menos 2. Vai ser menos 6. Sobre menos 2. A outra raiz vai ser 3. Ok? Então a gente já achou as raízes. Com as raízes e sabendo que o A é negativo, a gente já consegue esboçar o jeitão dessa função aqui. Então ela vai ser um negócio assim, ó. O A é negativo, então vai ser um negócio assim. As raízes são 1 e 3. Então, se o eixo x for aqui, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 3. Certo? E o eixo y estaria passando aqui em algum lugar. Ok? Então, e o ponto de máximo? Onde que vai estar o ponto de máximo? O ponto de máximo vai estar entre a média geométrica de 1 e 3. Vai ser 2, né? Vai estar bem no meio das duas raízes. Vai estar em 2. Certo? O ponto de máximo dele aqui. E ele é um ponto de máximo por quê? Porque o A é negativo, então ele vai ter um máximo. Ok? E quanto que é esse máximo? Quanto que é esse valor aqui? Basta substituir na equação lá, que vai ser... Vamos substituir f de 2. Vai ser menos 2 vezes 2 ao quadrado, mais 8x menos 6. Que vai ser 4 vezes 2 menos 8, mais 16, menos 6. Que dá menos 8 com menos 6, 14. Negativo. Mais 16 vai dar 2. Certo? Esse valor aqui vai ser 2. Ok? Então a gente viu que a função quadrática tem tudo a ver com a equação do segundo grau e ela ajuda a compreender como é que se comporta uma equação do segundo grau. Na verdade é a função, né? Porque a equação do segundo grau nada mais é do que a expressão da função para um ponto específico, né? Que é o ponto onde a função vale 0. Ok? E essa daqui é aquela função que nós acabamos de desenhar ali. Ok? Eu acho que por hoje vamos encerrar aqui. Acho que os dois exemplos são característicos, né? E vocês devem treinar um pouco em casa isso aí. Ok? Muito obrigado. Até a próxima.